Vi quando o cordeiro abriu os 7 selos, e eu vi os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo selo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. O seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então, vi e eis que um cavalo preto e seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite no vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome com a mortandade por meio de feras da terra. Quando abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conselhos e de seus irmãos que iriam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster? Ok. Beleza. Não tem vírgula. Não. Foi programado para isso. Então vamos lá. O capítulo 6 e o capítulo 7 de Apocalipse, particularmente aí a figura dos 6 selos iniciais, depois capítulo 7, 8, a sequência desse modelo, é um análogo daquilo que a gente viu no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, as mesmas 7 igrejas que a gente viu nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são repetidas aqui em termos de períodos históricos a partir da visão dos 7 selos. A diferença entre os dois modelos de visão, o que está lá no capítulo 2 e 3 e o que está aqui no capítulo 6 e 7, é o que está logo antes dessa cena. Então, a gente tem o capítulo 5 descrevendo o ancião de dias assentado, aguardando alguém que pudesse abrir o livro com 7 selos. Eis que surge Jesus, o cordeiro como tendo sido morto, e que é considerado digno de pegar o livro, abrir os seus selos. Então, quando você tem essa cena no capítulo 6, no capítulo 5, o capítulo 6 vem responder à curiosidade do que está dentro do livro. E por que o desespero de João, chorando desesperadamente por conta de ninguém ser capaz ou estar apto para abrir o livro. Se não fosse aberto o livro, a história da humanidade em relação ao plano da salvação, em relação à vinda de Cristo, não se resolveria. E, portanto, não haveria esperança para frente. Daí o desespero de João. Quando Jesus entra, toma o livro e reassume todo o poder de reger o universo, ele começa agora a desatar selo por selo, e a gente vai passando as fases históricas do povo de Deus, ou as fases históricas do cristianismo, até o último tempo da história, que é a vinda de Jesus. Então, os primeiros elementos que aparecem nessa visão do capítulo 6, em relação aos selos, são 4 cavaleiros,
cada um desses 4 cavaleiros pega um dos grandes períodos históricos do cristianismo. Então, o primeiro cavaleiro, que é o cavalo branco, é o análogo do período do primeiro século, em contraposição à primeira igreja lá das 7 igrejas de Apocalipse. O cavaleiro branco pega essa fase da história, quando o cristianismo avança pelo mundo e parece que nada resiste a esse impacto da expansão do cristianismo. É o período do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, é o período da ampliação do cristianismo, da vitória dos apóstolos, da missão pura da igreja, sem interferência de falsas doutrinas, alterando o modelo daquilo que era a pregação do evangelho cristão. Então, o primeiro século da era cristã é a figura do cavaleiro branco. A segunda figura que aparece aqui, o segundo selo referenciado aqui, que é o selo que traz o cavalo e o cavaleiro vermelho, essa figura aqui representa a igreja de Esmirna, a segunda das igrejas lá da lista do capítulo 2, que é o período das perseguições e morte dos cristãos. Isso pega o segundo e terceiro séculos da era cristã até o período da pacificação promovida pelo Edito de Milão, quando Constantino libera as perseguições e encerra o período de grandes perseguições que o cristianismo sofria. Diga. Quando o senhor faz referência dizendo que os cavalos daqui se referem mesmo às igrejas, o estilo literário dos textos proféticos é aquele estilo cíclico. Você vai contando a mesma história várias vezes com aspectos diferentes e detalhes novos nessa história. Igual Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12. A mesma coisa você tem em Apocalipse. Então, capítulo 2 e 3, aí depois 4, 5, 6, 7, 8, depois 11, 12 e 13, depois você vai ter o 17. Você vai tendo a mesma história sendo repetida, e aí entre essas histórias alguns aspectos específicos de um dos elementos vistos nas histórias. Então, você pegar o capítulo 10, você vai ter a descrição do início do tempo do fim, quando João toma o livrinho, come, ele se torna agradável na boca como mel, mas quando ele engole aquilo se torna amargo, que é o simbolismo da abertura do livro de Daniel no início do tempo do fim, e o grande desapontamento de 1844. Aí o capítulo 11 volta à cena do período medieval, descrevendo que as 2 testemunhas vestidas de saco e cinza testemunharam por 1260 dias ou 42 meses. Então, essas referências cíclicas que João faz seguem a mesma metodologia dos outros textos proféticos que vão fazendo essa espiral. Isso é estilo literário, entendeu? É um jeito de contar. Esses textos proféticos são da Bíblia, então se aplicar nenhuma vez para ele hoje. Não. Isso só nesses 2 textos, que são os textos apocalípticos. Essas mensagens voltadas para a escatologia, que é o caso de Daniel e de Apocalipse, tem esse estilo literário. Se você pegar Isaías, já não tem. Isaías é uma história sequencial. É o jeito dos 2 escreverem. Qual a razão de eles escreverem dessa forma? É uma boa pergunta para fazer para eles ou para Deus. Mas de qualquer forma faz parte do estilo. Bom, passado então esse período das perseguições, ou seja, a época das agruras do cristianismo, o análogo da igreja de Esmirna que a gente tem lá no capítulo 2, vem o próximo cavaleiro, que é o cavalo o cavalo preto. E a figura do cavalo preto traz uma coisa interessante na sua apresentação, que ele tem na mão uma balança, correto? O que ele mede? O que você tem como medida dentro dessa balança no cavaleiro preto? Uma quenize de trigo por 1 denário, 3 quenizes de cevada por 1 denário, ou seja, a comparação entre 2 elementos, um vital e outro que é descartável. Cevada é um elemento para jogar fora, né? Alimento dos pobres da época, e o trigo, um alimento nobre. Porém, o tratamento desses 2 alimentos se dá pelo mesmo valor. Ou seja, a balança que vem na mão do cavaleiro preto é o símbolo das adulterações que sofre a doutrina cristã no período medieval, e passa a ser vendida, passa a ser entregue essa doutrina falsa com a mesma validade que a doutrina verdadeira. E você já não tem mais noção de onde está a verdade. Você perde a referência da verdade. Curiosamente, vem uma ordem: não danifiques o azeite e o
vinho. Os dois símbolos que estão ligados ao santuário e à pureza de doutrina, Deus pede que sejam preservados a despeito de toda a adulteração que aquele período sofreu. Se a gente for ler essa mesma história à luz do capítulo 11 de Apocalipse, você vai ver que dentro de todo o período de adulteração da verdade, ainda Deus mantém firme duas testemunhas que, a despeito de estarem sendo perseguidas, vestidas de pano de saco e cinza, continuam testemunhando da verdade durante todo esse tempo. Então, durante o período do Cavaleiro Preto, apesar de adulterada a verdade, sempre Deus manteve um povo fiel no meio de toda aquela confusão, segurando essa verdade presente durante o período medieval. Então, a referência aqui é após Constantino, todo o período de adulteração que a verdade vai sofrendo até o início do que é a Idade Média. Então, os 200 e poucos anos de Constantino até 538, ou até o início do sexto século, retratado pelo Cavaleiro Preto, que é o período das grandes mudanças, das grandes alterações da base do que era o Evangelho cristão. É o período da cisão da igreja e de uma série de coisas que fazem parte desse ambiente que levaria à Idade Média, ao período das perseguições outra vez, que é o que simboliza o próximo cavalo, o cavalo amarelo. Montado sobre ele está a morte, o Hades, que segue com ele. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com espada e com fome, com peste e com feras da terra. Isso é o quadro do período medieval, seja pelas perseguições da Idade Média, seja pela própria dificuldade que a Idade Média passou em função da era escura, de você ter um misticismo exacerbado, e aí todas as coisas que acontecem na Europa e no Oriente por conta das cruzadas, em função da atuação do poder medieval, do poder cristão medieval. Isso redundou no distanciamento das questões de ordem científica e de outras coisas dessa natureza. O resultado, quando vieram as pestes e todas aquelas questões que envolviam o período medieval, a mortandade se espalhou pela Europa toda, fruto desse misticismo religioso. Também parte desse processo são as perseguições, tanto aos cristãos na Europa quanto aos orientais nas cruzadas. Todas as agruras cometidas pelo período das cruzadas na mão da igreja cristã, a mando da igreja cristã, pelos monarcas da época, tentando com isso comprar sua salvação, atuando nas batalhas das cruzadas.